Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sei lá, todo mundo que está acompanhando a palestra. Bom dia, sou Claudenir Freitas, sou engenheiro de software na Synsidia, trabalho no contexto de APIs e vim aqui compartilhar um pouco sobre o contexto de automação de testes voltado para o contexto de APIs REST. Bom, só me apresentar, sou Claudenir. Quem que é esse cara que está falando? Bom, sou Claudenir Freitas, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Sagrado Coração de Bauru e tenho uma especialização de software em desenvolvimento web pela UFSCar. E é isso aí. Bom, aí tem meu e-mail, meu Twitter, se caso alguém quiser colocar uma ideia, e é isso aí. Bom, fora a vida profissional também, eu ando de skate há 15 anos, sou skatista amador e tenho patrocínio de uma marca chamada Light Skateboard. É isso aí. Bom, deixa eu falar do contexto de APIs REST. Bom, inicialmente, né, o que vem a ser uma API, né? Bom, a ideia de uma API é simplesmente descomplicar, prover um mecanismo simples, seguro, escalável para o desenvolvedor construir suas soluções acopladas no menor tempo possível. As APIs são classificadas em 3 categorias. As APIs privadas, onde o uso é limitado a equipes internas de uma empresa, as restritas, autorizadas a parceiros, e as APIs abertas, onde qualquer desenvolvedor consegue fazer uso dessas APIs. Bom, aqui tem um link de um webinar da Synsidia que aprofunda, entra em detalhes sobre APIs, sobre verbos, sobre boas práticas, sobre design. Porém, como não é o foco dessa apresentação, eu não vou me aprofundar nisso, porque já é um pré-hack, né? Se está falando de automação de teste, então tem que entender. Falando de APIs, né, várias empresas veem potencial em expor os seus serviços para que parceiros, outras pessoas agreguem valor. Então, aqui eu trouxe um slide bem simples, onde empresas como Facebook, LinkedIn, Twitter, que tá no contexto de social, né, que eles disponibilizam esses dados para que desenvolvedores, parceiros consigam fazer uso desses dados e construir suas próprias aplicações. Bom, aqui uma frase do CIO do Itaú. Sabemos que não vamos conseguir resolver todos os problemas, por isso vamos trabalhar nossa arquitetura mais aberta com APIs que permitam que desenvolvedores trabalhem no nosso sistema de forma segura. Então aqui só foi para ilustrar, né, o potencial que as APIs estão tendo, estão só crescendo nos dias de hoje, dado o contexto de muito se fala sobre microservices, sobre sistemas distribuídos, sobre escalar, sobre Docker, tudo, como está tudo envolvido. Então, é uma grande crescente aí. E, na minha percepção, um mundo sem volta, dado todo o contexto de IoT, casas conectadas e tudo mais, né? Bom, aqui eu coloquei um link do YouTube também. Tem um webinar da Synsidia falando sobre fundamentos de segurança da informação, relacionado fundamento de segurança de APIs, perdão. Então tem bastante conteúdo interessante, caso alguém queira se aprofundar também. Bom, mas e daí, né? Então, aqui se a gente, de uma forma bem simples, se a gente tem o nosso back-end e a gente dispõe a API, é como se fosse uma cola digital. Então, se a gente dispõe o nosso negócio em forma de APIs, nossos serviços, a gente permite esse ecossistema, integrações, agilidade e inovação, aplicação com aplicativos móveis, IoTs, então tem toda uma estratégia ao redor disso, ao redor de arquitetura, plataformas e por aí vai. Bom, mas quando a gente pensa em API, quando a gente constrói as nossas APIs e a gente expõe ela na internet, nada mais é que ela é uma caixa preta. Por que ela é uma caixa preta? Quem vai estar consumindo a nossa API, ela só vai ter acesso às informações se houver uma documentação. Então, muito se fala quando a gente desenvolve uma aplicação móvel, um app, a gente pensa na experiência do usuário, né? Então, ele tem que ter melhor experiência, porque se ele baixou um app pela Play Store ou qualquer outro, e ele não gostou daquele app, a experiência conta muito. Então, se porventura uma página web demora para carregar, um aplicativo demora para carregar, por questão de performance ou na concepção do aplicativo que foi construído ou por conta da API, que é muito lenta,
esse app ele vai deixar de ser utilizado, né? Então ele vai entrar numa categoria que, pô, foi um puta trampo construir aquele app. Perdão, não sei se poderia falar palavrão, mas ele deixa de ser utilizado, né? Então todo um esforço de uma equipe que foi feita pode ir pelo ralo. E quando a gente fala de APIs, né, a gente está falando da experiência com os desenvolvedores, né? Então, em vez de ser user experience, é developer experience. Então, tão importante quanto construir uma API performática, usando as melhores práticas e tudo mais, é você entregar uma documentação coerente para o seu dev, porque através dessa documentação ele vai saber os recursos que ele vai estar utilizando e por aí vai. Então, a API, por si só, ela é uma caixa preta quando você disponibiliza ela, né? Então, esse é o ponto. O documentário é preciso. Quando a gente fala de API, um dos grandes problemas que a gente tem, quando a gente começa a falar de integração e tudo mais, é contrato. Acho que é um dos pré-requisitos mais simples, mas, ao mesmo tempo, o que dá mais trabalho quando a gente fala de integração e tudo mais, né? Porque a quebra de um contrato faz com que vários outros aplicativos quebrem por conta de uma simples alteração de contrato, né? Então, quando a gente fala de um time de desenvolvimento, a definição do contrato é primordial. E quando um contrato ele já está bem definido, os recursos estabelecidos, os verbos HTTP, quais são os objetos que vão trafegar tanto no request quanto no response, se você tem um contrato já definido, você consegue paralelizar as atividades dentro de um time de desenvolvimento. Então, o desenvolvedor back-end, dado o contrato, ele já consegue implementar toda a lógica no back-end. O desenvolvedor front, ele consegue desenvolver o front-end já sabendo o contrato. E se porventura o time de desenvolvimento tiver uma equipe focada em testes, essa equipe também já consegue focar nos testes end-to-end. Então, a definição do contrato parece ser algo muito simplista, mas no contexto de integrações é um cara que tem que ser muito bem analisado, assim, né? E claro que, dado o contexto de uma aplicação, às vezes o design e o negócio tendem a evoluir, incrementar, então é interessante sempre ter isso em mente, né? Bom, e quando a gente fala de documentação de APIs, a gente chega no contexto do... Opa, perdão. A gente chega no contexto do Swagger, né? O Swagger é uma especificação para documentação focada na criação, evolução e promoção de APIs, né? É um processo open source, está no GitHub lá, pela Linux Foundation, e ele define um padrão agnóstico à linguagem. Então, de uma forma bem simplista, o Swagger ele tem como fim estabelecer todas as diretrizes, né, definir todos os contratos e tudo que aquela API está sendo exposta. Vou mostrar rapidamente aqui. Eu construí um back-end muito simplista. Bom, só subir o cara, né, senão não vai. Foi uma API que eu criei para um evento em Spring Boot, por conta da simplicidade, mas whatever, poderia ser qualquer outra linguagem também. Esse projeto também ele vai estar disponibilizado no GitHub, se caso alguém tiver interesse em entender como ele funciona, apesar que posteriormente eu vou adentrar nos outros pontos. Bom, então essa aqui é a especificação Swagger, né? Como que funciona? No projeto Spring Boot aqui eu estou usando um projeto chamado Spring Fox, que no código você faz uso de anotações, você anota seu método, suas classes e tudo. E em tempo de execução, o Spring Fox, né, ele gera a documentação, então ele faz só... E ele faz o bind, né, com as coisas do Spring, que anotam os verbos, como o request map, os verbos, os parâmetros e tudo mais, então ele já faz o bind.
Então aqui o Swagger eu estou usando a versão 2, porém o Swagger hoje já se encontra na versão 3. Porém a versão 2 é uma versão que funciona muito bem e várias empresas ainda aderem a essa versão da spec, né? Então, o Swagger versão 2, aqui você consegue informações, as descrições da API, título. Essa foi uma API que eu criei para um evento de Quality Fest aqui de Campinas, do Google, e estou usando ela mesmo. Então, aqui você determina o host, base path da API, as tags, e aqui entram os paths. Então, aqui os paths, né? Tasks, tem o verbo get, post, e tasks por ID, que tem o verbo get por ID, put, porque você precisa passar um identificador no path, e o delete. Abrir um aqui. Então, esse aqui está com tags, aqui você tem as descrições e qual que é o Operation ID, listar o que ele produz, aqui asterisco, asterisco, porque pode ser JSON, XML, qualquer formato, tipo de dados. As respostas, então, se porventura, se eu bater nesse endpoint e o status for 200, ele vai me retornar um esquema que vai ser um array de task response e DTO. Aqui tem o esquema que ele vai retornar. Aqui o Swagger ele segue a especificação do JSON esquema. Então, isso facilita, porque não está inventando a roda, ele só está incrementando algo, uma especificação que já existe no mercado. Que já existe, né? Mercado não, que já existe. Então, essa definitions aqui, ele está atrelado às definições que estão aqui embaixo, que são os objetos que vão trafegar entre request e response, os famosos DTO, né? Data Transfer Objects. Então, aqui, então, no caso, esse Task Response DTO, que nada mais é que essa estrutura de dados aqui, então isso aqui é o JSON Schema, a especificação. Então, é tipo objeto, os campos obrigatórios, data de criação, parará, e as properties, né, do JSON. Então, string, sendo a data de criação, para descrições, e aqui prioridade sendo o enum. Bom, então esse é o Swagger, né? E o Swagger também ele disponibiliza uma interface gráfica. Qual que é o intuito dessa interface gráfica, né? Esse é o JSON que ele gera em tempo de execução e ele tem uma interface gráfica que nada mais é que ele lê, é uma página web que interpreta aquele JSON e disponibiliza aí essa documentação. O que é interessante aqui é que por aqui já é possível visualizar todas as informações da documentação, bem como o modelo que está sendo trafegado. E você já consegue, por aqui mesmo, fazer um tryout. Então, aqui você já consegue executar, já consegue saber qual foi a URL que foi invocada, qual foi o response buddy, e é isso aí. Bom, então aqui, como são os verbos, né, os recursos, os endpoints que foram criados, então é possível visualizar tudo aqui, e é bem simples, né, sem... execute. Bom, beleza. Aqui e aqui, aqui já é possível visualizar os dados do response também, bem como o response body, os response headers e aqui o location, né, que foi o registro que foi gerado. Bom, então isso é o Swagger. O Swagger ele tem um conjunto de ferramentas que auxilia no desenvolvimento da aplicação, bem como o editor de Swagger. Que legal, hein? Então temos o editor de Swagger. Legal. Então temos o editor de Swagger, que aqui o Swagger permite também você gerar SDKs das suas APIs. Então, da mesma forma que tem o Swagger UI, que foi o que eu mostrei, tem o Swagger Editor, que ajuda no design, né, na construção das suas APIs. Então, quando você tem o seu JSON aqui, pelo Swagger Editor, você já consegue, que é um modelo também de você partir da documentação para concepção, né? Então, definição do contrato e tudo mais. E é interessante que
E é interessante que pelo editor você consegue gerar SDKs, né? Então, partindo da documentação, é possível construir, gerar SDKs tanto para o servidor, com base na documentação, quanto para o cliente. Então, isso facilita a vida de uma forma bem rápida, né? E aqui, esse gerador de SDK, tem uma discussão ao redor disso, né? Porque cada um prefere de uma forma, mas aí ele dá suporte a várias linguagens, né? Então, PHP, Vertex, que é uma tecnologia para Java, JAX, RS, usando a spec Java. Bom, isso é o Swagger. É uma solução que vem sendo adotada fortemente no mercado e é isso aí. Bom, então falando do Swagger, né? Que ele define um padrão agnóstico à linguagem, então, uma vez que construído essa documentação, permite com que várias outras pessoas façam uso. Bom, quando a gente fala de teste, a gente adentra numa pirâmide, que foi um termo cunhado aí pelo Mike Cole. A pirâmide consiste em 3 etapas: testes de unidade, serviço e interface. Os testes de unidade é aquele teste mais rápido, mais barato. Então, é nessa camada que nós, desenvolvedores, precisamos nos focar mais, né? Então, na camada de unidade, a gente tem que fazer o máximo de teste possível, porque à medida com que os testes tendem a crescer e você passa para a camada de serviço, o teste ele tende a ficar mais lento e mais caro. E é evidente que o teste de interface é um processo mais lento, porque quando você pensa numa página web, trazendo para o contexto de uma aplicação web, você tem HTML, você tem CSS, tem JavaScript e questões de rede também. Então é um teste que ele é lento e ele é caro e ele é sensível. Porque uma interface ela muda constantemente, então você tem que ficar mapeando os seletores da página para fazer o teste. E é um teste sensível, porque se você troca um identificador na tela, você quebrou o teste. Então, à medida com que os testes vão evoluindo, que você vai subindo as camadas, é interessante você não testar algo que já foi testado. Ter a garantia que na camada de unidade uma funcionalidade já foi testada e ela não vai ser repetida na camada de serviço, até mesmo porque não precisa. Bom, em linhas gerais, o pirâmide de teste é isso. Então, no desenvolvimento de umas APIs, é interessante sempre seguir o máximo de boas práticas, desde que você tenha mais pontos positivos do que negativos. Bom, vamos falar fácil, mas mostra em código. Bom, sou desenvolvedor Java, então a gente vai para o código. Bom, esse é um projetinho bem simples que foi criado para o evento. Aqui, bom, vamos lá. É uma API bem simples, usando Spring Boot. Então, sem segredo, né? Task Application, parará. E aqui são os controllers. Os controllers, sem muito segredo também. Aqui adentra a especificação do Swagger, né? Que você consegue fazer o uso das tags para ir o uso de anotações para ir documentando. Então, aqui documentando os métodos, utilizando para documentar os métodos. Então, o que o Spring Fox faz é que em tempo de execução ele faz o bind das coisas do Spring com tudo que está sendo documentado para gerar aquela documentação em tempo de execução. Então, aqui, todos os códigos que porventura esse método for retornar, é interessante discriminar aqui os status code, bem como as mensagens, né? Essas mensagens são aquelas que vão ser geradas no JSON. Então, sem muito segredo, só entrando aqui num ponto, na camada de serviço, aonde deve estar centralizada toda a lógica de negócio de uma aplicação. Então, nessa camada, é interessante a gente sempre receber
lidar com as entidades, com os objetos que a gente vai estar persistindo, né? Então, voltando aqui no controller, a gente sempre tem os objetos que vão ser transferidos, né, os DTOs. Então é interessante, uma boa prática, a gente nunca sempre expor os nossos modelos, né, que estão mapeados pelo nosso RM, aqui no caso JPA. Mas, deixa eu pegar aqui. Então, o método de post para criar o método de atualizar, que está aqui mais fácil, né? Então, na atualização, a gente recebe o identificador, o path parameter, e a gente recebe o request DTO, o DTO do request. Aqui nos DTOs também são transferidos, a gente é possível utilizar o API Model Property para discriminar os atributos da classe, né, documentar eles, e o API Modelo, o API Model. Bom, aqui é possível fazer uso também, né, das anotações JPA para questão de validação dos DTOs e tudo mais, para validar o contrato. Então, esses DTOs, uma boa prática, sempre que receber esses DTOs, fazer o parse dele para o modelo. Então, aqui, algo bem simples, com base no identificador, criando um simples DTO aqui. E com base nisso, passando para a camada de serviço, uma vez que já tem o modelo, né? Isso é feito na camada de controller, né? Porque no service você recebe os modelos. Então, no service, independente se a comunicação externa, né, a camada de cima desse cara vai ser um controller porque tem uma interface REST, ou se vai ver por mensageria ou qualquer outra forma de input, a camada de serviço ela é a camada que precisa estar sendo... que precisa centralizar essa lógica de negócio e precisa ser a camada com muito teste, porque é ela que vai expor essa lógica de negócio, né? Então, aqui bem simples, a criação... por ser algo bem simples, eu não envolvi muita lógica de negócio para isso. Então, aqui eu só verifico se na hora que o cara for atualizar uma task, se a prioridade dela está alta, se for alta, não consegue alterar isso e sobe uma exception. Algo bem simplista mesmo. Aqui na persistência, usando o Spring Data por questões de simplicidade também. Mas isso depende do seu contexto, se você está lidando com PHP, Node.js, se você está usando algum framework, essa camada de persistência de pouco importa também. Se você está usando banco relacional, banco não relacional, pouco importa. Bom, então é isso. Camada de persistência, isso, perdi. Bom, beleza. Bom, mas, beleza. A construção de uma API aqui também pouco importa, porque não é o foco, mas a questão que eu ia abordar é a questão dos testes, né? Então, quando a gente pensa em teste, você tem uma aplicação que você expõe isso numa interface REST, que você tem a camada de serviço que centraliza a lógica, que você tem a camada de persistência, que é a camada de integração que você está integrando com o banco. É interessante nos testes você garantir camada por camada, o que cada camada funciona. Então, aqui no teste de integração, o Spring ele tem algumas facilidades que auxiliam, né, na criação dos testes. Então, é interessante testar todas as camadas. Então, a parte de integração com o banco, aqui é um teste bem simples, validar a criação da task e buscar por nome. Então, vamos lá. Algo bem simples, dado que essa task persiste e dá um flush. Então, aqui, pegando o Entity Manager, e aí, na hora que eu fazer um find por nome, aqui eu estou testando se a persistência está funcionando de acordo, né? Então, se na hora que eu bater nessa camada, nessa camada de DAO, né, de repository, eu quero saber se na hora que eu fazer um find, ele vai me retornar a estrutura correta. Então, aqui é bem simples, é só fazer uns asserts e verificar se na camada de banco não está implementado nenhuma lógica, né? Porque às vezes você pode persistir uma informação e pode ser que o banco tenha alguma... Não é uma boa prática, né? Mas se existe, tem pessoas que usam,
trigger, essas coisas. Então, pode ser que na camada de persistência no banco pode ter algum processo que altera o dado ou não persiste, ou tem alguma lógica na camada de banco de dados, que é muito normal, procedures, essas coisas. Sei lá, se outra aplicação acessa o mesmo banco, está alterando o estado de alguma coisa. Então, é interessante fazer esse teste para garantir que a camada de banco está persistindo e está retornando certo. Então, isso é algo bem simples. Então, aqui, validar exclusão, sendo criada uma task persistindo, dando um flush, deletando o registro e verificando se realmente esse registro foi excluído da base, né? Exatamente por esse motivo de o banco ter alguma lógica em trigger ou algo nesse sentido. Bom, garantindo a camada de persistência de dados, a gente adentra na camada de serviço. Essa é a camada que deve ter testes absurdos. Por que motivo, né? Foi o que eu comentei. Aqui a gente está falando no contexto de Ampere REST, mas a gente está expondo isso como numa interface REST, através do protocolo HTTP e tudo mais. Só que a nossa aplicação ela tende a crescer, é um processo natural, e a comunicação pode ser via mensageria, qualquer outro tipo de comunicação. Então, essa camada de serviço é a camada que vai ser acessada para inserção de registro dentro da sua base. Então, essa é a camada que tem que ter a maior quantidade de testes possíveis. E qual que é o intuito, né? Uma vez que a camada de persistência já foi testada e a gente está garantindo que aquilo funciona, a gente não precisa, na camada de serviço, fazer o processo de implementar a lógica, persistir e testar se o retorno vai estar ok. É óbvio que é possível fazer isso e não tem nada de errado, até mesmo porque eu estou falando aqui, não é uma bala de prata. Mas se essa camada já foi testada, é interessante você mocar esse cara. Porque se você já garante que ele funciona, você não precisa ter o custo do seu teste de ficar testando se aquilo está funcionando de novo, né? Então, quando a gente começa a falar de teste, que a gente entra no conceito da pirâmide, quando a gente começa a subir a árvore, a subir os níveis, se a gente já testou algo, cara, moca, porque não faz sentido, quer dizer, faz sentido, mas não tem por que você ter custo de processamento, recurso computacional, e tempo, né? Porque tempo é interessante a gente fazer os testes e fazer com que ele funcione muito mais rápido. Bom, então aqui, criando uma task com sucesso, então aqui, criando o mock, e se porventura for feito um save para esse cara, então vai retornar esse cara. Então aqui, dado que eu criei uma task com esse nome, eu vou salvar chamando o serviço, e quando ele chegar no serviço, então esse método salvar aqui, ele vai validar todas as lógicas, e aqui ele vai chamar esse save. Então, esse é o save que está sendo mocado aqui em cima. Porque o intuito de testar a camada de serviço não é testar a persistência, e sim a lógica de negócio que está implementado aqui. Então, esse é o intuito. Então, aqui os asserts, verificando se foi gerada uma data de criação, porque quando a gente está nesse exemplo, uma task ela não permite data de criação. Quem cria data de criação, quem imputa essa informação é o serviço. Então, a data de criação é setada, então a gente aqui está garantindo que ela não pode ser nula, e aqui está validando as demais informações. Bom, aqui também é interessante testar exceções. Então, aqui no caso, atualizando o teste com priorização finalizada. Então, aqui ela já está com uma prioridade alta, então ela não pode ser atualizada. Né? Bom, e aqui ele sobe uma exception. Né? Então, o que é esperado dessa camada de serviço é que suba uma exceção aqui. Isso aqui é bem... o JUnit ele tem esse expected aqui, que você consegue passar qual é a exceção que vai subir. Só que isso é um pouco louco, né? Porque você vai estar esperando uma exceção dentro desse bloco de instrução. Só que isso não quer dizer muita coisa. Por quê, né? Porque
você está esperando essa exceção. Só que essa exceção, ela pode subir em qualquer momento do seu código, né? Por exemplo, ela pode subir, um exemplo tosco, né? Mas ele pode subir aqui, por exemplo. E se ele subir aqui, vai dar bind com o que você está esperando e seu teste vai passar. Então, o teste em si ele pode até ficar feio, mas algo assim que eu uso nos testes que eu faço é não fazer uso desse expected e aqui no corpo colocar um try catch e fazer o assert pela validação, né? Porque eu estou esperando que a exceção suba nesse salvar. Então aqui, fazendo um catch verificando a mensagem, poderia fazer várias outras verificações, pegar mais informações da exception e validar, verificar se não foi realmente persistido na barra, né, realmente persistido o registro. E aqui um exception que você pode colocar um assert fail, porque não caiu na exceção que você está esperando. E aqui poderia ser também esse cara estar aqui embaixo, porque se porventura o try ele passar pelo try e isso aqui funcionar, aí o teste ia passar, então é sempre interessante colocar um assert fail embaixo, garantindo que realmente não funcionou, né? Bom, beleza. Uma vez que testada já a camada de integração e a camada de serviço, a gente entra no teste de controller. Bom, no teste de controller, aqui a gente está falando de interface REST. Então, aqui entra no mesmo conceito, dado que a task de service já está validada, a gente não precisa realmente validar o negócio, né? Então, aqui a gente tem o que a gente precisa priorizar é a camada, a nossa interface REST que a gente está expondo. Aí, quando a gente fala de REST, né, protocolo HTTP, é exatamente isso que a gente precisa testar, né? Então, camada de serviço, camada de persistência já testado, validado de forma agressiva, muito teste. Aqui, como é um exemplo, eu não coloquei muitos, né? Então, validando a busca com sucesso. Então, aqui foram criadas 2 tasks e se bater nesse serviço de listar, ele vai retornar essas 2 tasks. Então, aqui o Spring ele traz o mock MVC e aí ele traz o JSON Path, que é uma questão que simplifica bastante na hora de testar. Então, aqui fazendo um get em tasks, que é o recurso para listar todas as tasks que foram persistidas. Então, aqui é possível validar o status code, a quantidade de elementos que vão vir nesse JSON, e aqui fazer um assert do que foi persistido e do que foi salvo nesse recurso e validar se o JSON está de acordo. Bom, bem simples, né? Validando a questão de criação também. Então, aqui criando, mocando o serviço, criando o DTO que vai ser persistido, usando o Object Mapper aqui para mandar esse cara como uma string no body. Então, o conteúdo, application JSON, validando se o status code é um 201, que é uma boa prática retornar um 201 created. Verificando no location se está vindo um header location que contenha a task com o seu identificador que foi criado. Bom, e aqui validando também a questão validando se a regra de negócio, né, se o contrato no qual eu estou enviando está sendo satisfeito. Bom, isso o que é interessante testar, né, é evidente que quem atua no mercado sabe essa questão de qualidade, questão de teste, às vezes é negligenciado, mas se a gente está falando de uma API REST, ou de uma API que a gente está expondo ela para pessoas fazerem uso, se a gente não garante o funcionamento dela, regra de negócio, tende a virar um caos, né? Porque, ainda mais se você disponibiliza essa API para parceiros, desenvolvedores fazerem uso, pode vir a ser um caos, assim, né? Porque se você altera a sua API, você pode quebrar um monte de gente, um monte de app, sei lá, dado o seu contexto. E isso tende ao caos. Bom, bom, beleza.
Então, se aqui eu já estou expondo uma API que ela está sendo documentada, já está sendo testada, voltar para cá. Bom, é isso. Então, esses são os pontos, né? E é evidente que quando a gente constrói uma API também, a gente precisa ter em mente que essa API ela precisa aguentar porrada. Então, é necessário também garantir quanto que essa API vai aguentar de porrada. Então, existem várias ferramentas que auxiliam nesse fim, né, para fazer esses testes de estresse, testes de performance. Um cara bem famoso, o JMeter, que é bem utilizado no mercado pelas empresas que eu passei e trabalhei. E outro cara também bem interessante é o Locust, que foi... Eu tinha pesquisado já sobre ele, mas tem um colega meu usando ele fortemente. E é um cara bem interessante também. Lida com o conceito de master slave, e aí você consegue metralhar e consegue ter métricas em tempo real do teste que está sendo executado. Bem interessante, ficar em Python aí. Bom, é só voltar aqui no slide. Bom, aqui a apresentação acaba. Só voltar aqui para mostrar um ponto. Aqui. Bom, mas o que acontece, né? O desenvolvedor back-end aqui, no caso, essa API foi construída, ela já está sendo... É uma API que ela está sendo construída e ela já tá garantindo que ela funciona, né? Então, o dev front, se porventura ele estiver desenvolvendo e estiver usando um mock, ele consegue tirar esse mock, apontar para a API que o desenvolvedor back-end construiu e já consegue fazer essa integração, né? Só que o que acontece? No time de desenvolvimento, quando o contrato ele é definido, existe aqui a equipe de teste que está focada no end-to-end. Um hash client, que é muito utilizado no mercado também, é o Postman. O Postman também, ele é um simples hash client, mas ele facilita a vida na concepção, na construção de testes. Aqui, então, só... O Postman, ele dá suporte ao Swagger. O que isso quer dizer, né? Então, aqui, pegando o URL da documentação, o Postman tem esse import from link, né? Então, importando aqui, que eu já estou com ele importado, ele já consegue fazer o bind aqui e coloca, ele baixa a documentação do Swagger e traz aqui para suas collections, né? Então, tudo que foi documentado com base na especificação do Swagger, você consegue visualizar aqui, e por aqui você já consegue fazer as suas invocações, né? Então, aqui, todos os recursos que foram criados, como o post para criar uma nova task, esse endpoint, o Postman, ele tem... deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil. Postman variables. O Postman, bem simples, ele tem um ciclo de vida. Então, uma requisição, você pode fazer manipulações antes e depois de um request sendo realizado. Uma abordagem que eu venho utilizando, quando a gente tem uma API, a gente precisa ficar gerando dados fake para essa API, né? Então, eu estou usando aqui um cara chamado Fakerator. Só abrir aqui também. O Fakerator nada mais é que uma lib Node.js para que ele gera dados fake, né? Já tá no nome. E ele gera dados randômicos, booleano, number, dígitos, letras, arrays, elementos, máscara, e por languages, né? Tem uma infinidade de recursos, né? Então, quando a gente fala de APIs, quando a gente está falando de API, que a gente precisa ficar gerando dados e tal, eu estou usando esse cara. Então, aqui
bem simples, né? Aqui eu só estou pegando esse arquivo minificado da biblioteca Node lá que está sendo disponibilizada, e aqui eu só estou jogando ela no escopo global do Postman. Bom, beleza. Aí feito isso aqui, na criação de uma task, que eu estou enviando os headers, no body, aqui no pré-request, né, que eu estou montando a estrutura de dados, eu estou dando um evol aqui, então estou carregando o conteúdo do Fakerator para o contexto de teste, e aqui eu consigo dar um this Fakerator, eu consigo pegar o faker. Então aqui eu já consigo gerar dados fake para a API. Então aqui eu estou pegando names, first name, faker, names, first name. E aqui prioridades, como ele é um array, eu estou dando um random nesse array para ele pegar sempre um valor aleatório. Bom, então se eu estou setando isso nas variáveis, porque o que acontece, né? O Postman, você consegue fazer uso de variáveis de environment, variáveis de escopo global, e você consegue fazer uso de variáveis dentro do seu contexto de teste, né? Então aqui você tem as variáveis. Então se o Postman você consegue fazer uso de environments, você consegue fazer uso dessas variáveis para o seu contexto de teste. Então aqui essas variáveis eu estou setando o nome, setei nome, propriedade, então eu já setei essas variáveis no escopo das variáveis, e aqui no body eu só estou referenciando essas variáveis. Então, na hora que eu só vou mostrar aqui. Bom, aqui. O Postman também, ele tem o Postman, ele é um projeto open source, que ele é feito, se eu não estou enganado, em Electron. Então, é puro JavaScript. Então, aqui você consegue ter acesso ao console bem parecido com o do Chrome DevTools. Bem interessante, os caras fazem até a propaganda aqui, né? Ou se você ama Postman, manda o currículo lá. Beleza. Então, aqui, se você faz um sopa, só subir o back-end, né? Senão não vai. Puta, falta 1 minuto, velho. Já extrapolei o tempo rapidão só para mostrar esse pedaço. Bom, aplicação de pé. Bom, beleza. Então aqui eu vou fazer um request, né? Vou persistir, vou enviar o registro. Então aqui embaixo ele gerou nome Gessé, descrição Guadalupe, e aqui a data de criação e a prioridade alta. E aqui ao lado, né, é possível visualizar o request que foi feito, né? Porque toda a requisição que o Postman faz, ele expõe isso no console logs, então dá para visualizar tudo por aqui. Eu não comentei, mas o Postman também aqui, você consegue usar as JavaScript versão ES6, então todos os recursos bacanas que tem lá, você consegue usar aqui. Bom, e aqui os testes, um negócio bem interessante é que o Postman, nessa parte de teste, você consegue validar várias coisas, né? Tanto que aqui em Snippets ele traz algumas coisas padrões de serem testadas numa API. Bom, então aqui validando só o status code, se é um 201, se o header está presente, né, se o location veio. Isso aqui é um recurso interessante do Postman. O Postman ele usa o TV4, que é para validação de contrato. Então aqui você consegue definir o esquema. Esse esquema aqui é o mesmo esquema do Swagger, que nada mais é que está usando a spec JSON Schema, JSON Schema. Então aqui está todo o contrato desse cara. Feito isso, então aqui é possível validar o esquema. Validando o esquema, então eu estou pegando o response body, que nada mais é que esse cara aqui, e estou usando o TV4 aqui para validar se esse body segue esse contrato que foi definido aqui em cima. Então, uma vez que foi feito validado, aqui em Test Results, ele mostra se falhou ou não o teste. Né? Então, aqui ele já está fazendo a validação que eu estou esperando que esse cara seja true. Então, aqui está tudo passando com sucesso e é isso aí. Bom, mas se o Postman ele permite a gente testar, bater no endpoint e validar se tudo funciona, é evidente que a gente precisa entregar isso com mais, no nosso fluxo de entrega de uma forma mais rápida. Né? E no leque de ferramentas que o Postman disponibiliza, tem um cara chamado Newman. O que Newman facilita a vida? Então, uma vez que você tem as suas collections aqui, e é evidente que você tem o teste implementado para cada uma delas, para cada recurso e tudo mais, tudo sendo validado com sucesso, tudo sendo validado, é possível exportar
essa collection, né? Que aqui ele vai exportar nada mais que uma representação JSON dos seus testes. O environment aqui ele também pode ser exportado. O interessante do environment é que aqui você consegue determinar o host, né? Então aqui, para esse ambiente de dev, o host é bem parecido com o que o AngularJS faz, né? Então aqui, ao invés de você deixar chumbado qual que é o host da sua aplicação, você pode fazer uso de variáveis de environment. Por que motivo? Quando você for executar seu teste, você pode fazer o switch de ambientes e você consegue executar seus testes em vários ambientes. Então é interessante você, nos testes, você parametrizar o máximo possível para assim você conseguir testar em vários ambientes. Né? Então, menos coisas chumbadas e mais coisas parametrizadas. Só vou... Então, aqui, nesse projeto... Então, aqui, essa é a collection, né? Que está sendo exposta lá. Então, aqui é uma collection do Postman que ele exporta lá, que nada mais é que um JSON bem simplista, e aqui tem... tá tudo descrito, né? Tudo que vai ser feito. Bom, então, sem segredo, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o tempo já estourou. Então, aqui, eu vou usar o npx do Node.js, que é só para não ter que instalar a lib, criar um projetinho Node. Então, o npx permite você executar libs sem precisar instalar. Então, dando o npm run, passando o Postman. E aqui é possível passar aqui eu estou usando um environment de dev que tem só o host. É possível passar essa variável por parâmetro, ao invés de exportar esse environment, né? Então, isso é mais simples. Então, só vou dar um Ctrl R aqui. Então, aqui no Postman, só pegar o parâmetro aqui. New npx, Newman, run, management help, só para eu pegar aqui qual que é o parâmetro que passa, que eu não lembro de cabeça, e eu não fiz uma cola, famoso dev. Rapidão. Aqui o Newman, eu já tinha rodado ele antes, então acredito que ele deve jogar isso deve cachear esse cara na minha máquina. Rapidão. Bom, beleza. Esse cara... Menos... Tem aqui Sports, Environment, Tertiary Data... Caraca, velho, qual que é o cara aqui? Global Exports, Postman, Delay, Build, Global... Aqui, Global Vars. Esse cara aqui. Beleza. Então aí o Newman, o que ele vai fazer? Ele só vai executar os testes e validar se está tudo certo, né? Então aqui ele só está instalando a lib do Fakerator, porque está no escopo global. E é isso. Então aqui ele só executou todos os testes de forma bem simplista, né? Tudo aquilo que está no Postman para cada recurso. Como eu fiz o teste só para criar uma nova task. Bom, aqui está sendo validado. Bom, então isso facilita se você tem a sua API e você tem um fluxo de Jenkins, fluxo de CI,
o Newman é uma solução bem simples que auxilia nesse contexto de teste. Então, o Postman, ele é um cara muito poderoso para testes também, e é um cara que, como a gente está falando de APIs, a gente está falando de protocolo HTTP, que reflete a texto, e a gente está falando de JSON, que é o formato de dados padrão, que vem, não padrão, né, mas que vem sendo fortemente adotado. E ele já é JavaScript, então se é texto, se é JSON, se é JavaScript, então tá tudo junto, então é mais fácil. É isso, o Postman, é isso que eu queria falar sobre o Postman. Um outro ponto aqui também, no qual eu não mencionei, é que só carregar aqui. Um cara que, claro, eu pulei aqui. Um recurso interessante também, a gente saber, isso não quer dizer muita coisa, para falar a verdade, sim, mas quando a gente executa os nossos testes, é interessante a gente ver a cobertura daquilo que a gente está testando, né? Então, o Maven, ele tem um plugin chamado cobertura, um plugin cobertura, mas independente da tecnologia que você usa, você consegue utilizar esse cara para esse fim, né? E o que esse cara faz? Ele executa o seu teste e aí ele traz uma cobertura de como isso foi testado na sua solução, né? Então, beleza, ele executa. Beleza. E aí, feito isso, ele gera alguns relatórios bem interessantes. Então, aqui é possível visualizar tudo que foi testado, né? Então, aqui, esse teste que eu rodei foi o teste para validar a camada de repositório. Beleza, ele não trouxe nada. Mas aí, tudo que foi invocado no seu teste, você consegue verificar se o seu teste está cobrindo todas as partes da sua aplicação, né? Então, aí, com base nisso, é possível visualizar se a sua aplicação, o tanto que ela está cobrindo nos seus testes. Bom, é muita coisa para falar. Eu até peço desculpas, porque é bastante coisa para falar em pouco tempo. Foi bem corrido, assim. Bom, é isso. Beleza? Se caso... Claudenir, se caso alguém tiver colocar alguma ideia, falar, esse é meu e-mail e tem o Twitter no início da apresentação também. Beleza?